Olá, muito boa noite. Hoje é sexta-feira. Tem uma musiquinha, né? Hoje é sexta-feira. Não sei o que continua essa música. É, da cerveja. Não pode falar da cerveja. Mas é cerveja. Cerveja pode ser qualquer uma, até aquela que a gente faz em casa. Tem gente que ensina a fazer cerveja. Atualidades Pampa, o seu programa de toda semana, da sua preferência neste horário, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu digo isso com propriedade, porque hoje eu tive o privilégio de encontrar muitos telespectadores, muitas telespectadoras daqui de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, de todo o estado do Rio Grande do Sul, que estão sempre ligados no Atualidades Pampa. O programa que, de uma maneira descontraída, leva até você a boa informação, a opinião, mas também ouve a sua opinião e recebe a sua informação. 999-777-001 é o nosso WhatsApp. E atualidades@pampa.com.br é o nosso e-mail. Então, fique conosco, venha para o nosso programa, participe com a sua opinião e também com a sua curiosidade. Alguns dos assuntos que vão permear ou que vão pautar um pouco o nosso programa de hoje. Vitorino. Mas o dólar deu um susto no governo, no Brasil, e de resto deu um susto em todos. Senado aprova projeto que prevê, dona Magda, internação involuntária de dependente químico. Tite convoca a seleção brasileira com mais ou menos do menos. E ainda sobre a seleção brasileira, Everton está na lista e vai desfalcar o Grêmio. Olha, eu sei que é irreverência, mas o que a revista Piauí colocou na sua capa, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, passou dos limites. Daqui a pouco eu conto. Que tal, produção? Que isso, dona Magda? Olha que lindo! Hoje à tarde, eu fui homenageada pelo Jockey Clube do Rio Grande do Sul com um páreo com o meu nome. Eu e muitas outras personalidades. Pituca Maza, eu anotei inclusive aqui, Pituca Maza, que é pelotense, que tem um histórico todo dela, do marido no Jockey Clube de... Pensei que era o cavalo que ganhou. Pelotas, não, calma. O Lau, nosso querido patrocinador anunciante com a esposa Ângela, Yara Bermudes, que não é Bermudes, né, Aninha? O sobrenome da Yara... Bermudes, mas ela tem um outro Oliveira nome. também. Tá, perfeito. A Rosana Ferrazio, uma telespectadora nossa aqui de Porto Alegre, ficou deslumbrada com o nosso encontro. A Pituca Maza, eu já falei. E o Juarez é o marido da Rosana. Quero dizer que fui devidamente caracterizada, porque hoje era o Ladies Day do Jockey Clube do Rio Grande do Sul. E algumas mulheres, entre elas a também jornalista Kelly Matos, a Pituca Maza, a presidente do TRT da 4ª Região, desembargadora Vânia Cunha Matos. Quem mais me ajuda a lembrar? A Ana foi lá me prestigiar, assim como o Lau e a Ângela. E foi uma noite, um dia muito bonito, uma tarde muito bonita. O páreo com o meu nome foi no segundo da tarde, justamente para que eu pudesse estar aqui com vocês depois. E o meu páreo Magda Beatriz, foi ganho pela joqueta Mirta Trias. Ela é uma uruguaia, de um aras muito importante, que é o aras Santa Maria de Araras, um dos grandes do Brasil. Todas as provas foram conduzidas por joquetas, né? Não todas, Gustavo Vitorino. Eu também achava que seriam todas, mas não foram todas, porque sabe quantas joquetas nós temos? 4 ou 5. Nossa. Só 4 ou 5 joquetas que nós temos. O resto tudo são jockeys, enfim. O primeiro prêmio... Vieram de outros países também? Vieram de outros países também para fazer. Sabe, vai acontecer até 9 horas da noite, até o final vai acontecer. Tu tá de Dona também, Magda, amor, eu quero... Primeiro quero lhe saudar, quero o orgulho. Deixa eu dizer, o casal presidente José Vecchio e Clara nos receberam muito bem, com muito carinho, mas olha, nós somos efetivamente um sucesso. Nós, Atualidades Pampa, todo mundo veio conversar conosco, todo mundo quis tirar uma foto comigo, com a Ana,
e inclusive as outras homenageadas. Eu sei que é de prata e talvez faça um pouco de brilho, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Assim tá bom? Ó. Que lindo. Tá aqui, ó. Prêmio Magda Beatriz. Bacana. Então, assim, ó, são 2 dos eventos que hoje o Jockey Clube do Rio Grande do Sul faz, que é o Ladies Day e também o Grande Prêmio Bento Gonçalves. Em função da situação de todos os clubes hoje em dia do nosso estado, mas o presidente e a sua primeira-dama estão acreditando e nós somos um sucesso que vamos ser convidados para o Grande Prêmio. Que maravilha, mas olha, eu achei muito bacana. É uma tradição, né? É uma tradição. E a gente está perdendo tantas tradições. Aninha não te acanha. Mas eu primeiro quero saudar, eu vou fazer as saudação. Primeiro quero saudar ao presidente do VEC, nosso querido Vequinho, que é ilustre parceiro de tantas jornadas, presidente hoje do Jockey Clube. Primeiro, pela iniciativa. Segundo, o orgulho, dona Ana, de ser seu colega, de a senhora receber uma homenagem deste tamanho, que dá tamanho da sua história, do seu currículo. Obrigada, que a senhora representa nesse programa. E quero dizer que a senhora está linda, mas a senhora fez um par hoje, pelas fotos que me chegaram, pelos vídeos. A senhora fez um par, então eu passo aqui a sua partner. Eu passo a sua partner aqui para que ela também se faça representar. Claro. Para que também se faça representar. Aqui aí teremos, seu Marne. Olha a Ana como estava. A dupla que representou a atualidade Pampa, que representou a atualidade Pampa lá. E fomos, inclusive, eu fui cumprimentada um pouco antes de entrar no ar pelo nosso Dr. Otávio Gadré, o nosso grande chefe, né? O criador desse espaço que nós fazemos hoje. Ele foi muito gentil também comigo. Eu agradeço muito a todos vocês. Agora eu vou ter que tirar o chapéu, porque a gente não usa chapéu dentro de casa, né? Então eu queria, na verdade, dividir com vocês essa premiação. E não se usa chapéu dentro de casa. E eu quero dizer uma coisa, guris, vocês que entendem de futebol. Aqui que eu vi. Mas boina é diferente. Boina é diferente, é para quem é careca e tem que aquecer a cabeça. Tá certo. Entendeu? E quero dizer a vocês que esse evento fez com que eu acabasse reencontrando uma mulher muito especial, muito querida, que é a Clarinha D'Alegrave. É a viúva do D'Alegrave, do querido D'Alegrave. Ela tem um negócio de chapéus, enfim, ela é uma mulher muito chique, teve loja um tempo, então realmente foi um momento muito bacana. Não é verdade, Ana? É verdade, um evento maravilhoso, chiquérrimo, muito obrigada. Aí, claro, a homenageada foi a Magda, mas também agradecer toda a recepção que nós tivemos, porque muitas pessoas pediram selfie, fotos, vídeos, abraços. Obrigada a todos os telespectadores, vocês que deixam a gente entrar na sua casa. E, aliás, tem gente já falando que a Magda está maravilhosa de chapéu, o Zé da Cavalhada, a Mara de Viamão. A dona Magda está divina com esse chapéu. Amor, eu quero dizer para vocês que eu adorei também, tô com vontade de usar chapéu todos os dias agora. Não dá, né? Mas eu tô com vontade. Só para não perder um monte, a senhora falou na família D'Alegrave, eu não posso deixar o Arthur D'Alegrave não está mais conosco. Não está mais conosco. Mas eu falo muito do Grêmio aqui, mas se não rendesse homenagens a ele, e a história do Internacional e a história de sucesso do Internacional se confunde com a história dele. Aquele tricampeonato brasileiro da década de 70, ele estava na parte diretiva dos mais diversos cargos. Então, acho que é uma justa homenagem que a senhora faz. Dr. Raul Regis de Freitas Lima, que também merece uma grande homenagem nossa, ele que foi durante muito tempo o diretor, o chefe do departamento jurídico, o diretor, enfim, do Grêmio Futebol Porto Alegrense, no primeiro páreo, que tinha o nome de uma menininha, pequenininha, a coisa mais querida. Por que ela foi homenageada? Porque ela é uma criança que está sempre presente no Jockey Clube, ela monta, é Júlia Arias, ou Arias, mas eu acho que é Arias, Júlia Arias. Ela foi o primeiro páreo foi em homenagem a Se eu não fizer homenagem a ele, eu arranjo uma briga Grenal. Aí, doutor Raul Regis de Freitas Lima, também uma história dentro do Grêmio, presidente do Conselho Deliberativo, presidente do Departamento Jurídico, e tinha um apelido quando viste futebol, Senhor Grenal. Ele era muito bem sucedido. Pois ele tem alguns cavalos no Jockey Clube aqui do Rio Grande do Sul, no Jockey Clube do Rio de Janeiro, e o jockey dele, o cavalo dele, foi o que ganhou o primeiro prêmio. Vamos ao trabalho, vamos à informação. Marne Barcelos.
Dona Magda, eu admiro a juventude pela irreverência, admiro os jovens repórteres pela irreverência. O mundo que nós vivemos é um mundo de jovens, um mundo irreverente. E quem não se habilita e quem não concorda com isso fica out, fica fora. Eu concordo com a juventude, adoro falar com os jovens, porque eu aprendo muito mais do que eles aprendem comigo, né? E eu trouxe aqui um exemplar da revista Piauí e quero externar antes de mostrar a capa da revista, o meu repúdio pela falta de respeito com o presidente da República. Atenção, Vitorino, atenção, senhor Chicão Tofani. Está aqui a capa da revista. Por favor, mostre para o telespectador. Vamos virar mais para cá. Aí, Marli. Isso aí, ó. Olavo de Carvalho beijando o presidente na boca, capa da revista. Isto é uma falta de respeito com o presidente da República. Não com esse Olavo de Carvalho, mas com o presidente da República, porque ele representa a nação brasileira, ele é a suprema magistratura da nossa nação, e quando se falta o respeito, mesmo que seja em tom de irreverência, em tom de brincadeira, em tom de sacanagem, em tom de gozação, mesmo isso você tem que respeitar. É a mesma coisa você chegar perante um juiz, num juízo qualquer, e começar a olhar para o juiz, rir para o juiz, fazer sinal obsceno para o juiz. O que vai acontecer com você? Ele vai mandar você ser preso, vai mandar você pro raio que o parta. Então eu digo aqui do meu repúdio, desta capa, não da revista, mas desta capa, pela falta de respeito com o presidente da República. O presidente da República foi eleito por 55 milhões de brasileiros que acreditaram nele. E a figura do presidente não pode ser desrespeitada dessa forma. É uma foto, um desenho dos dois se beijando na boca. Eu entendi qual é a brincadeira, porque ele fala de namoro, de briga, dessa coisa toda e tal. Então eu externo aqui de público nesse programa, que é a maior audiência da televisão aqui de Porto Alegre no horário, eu representando aqueles que gostam da dignidade, este ato indigno dessa imagem colocada na capa dessa revista, que é boa, mas nesse caso exagerou. Vai falar, Chicão, sobre isso? Eu acho isso uma brincadeira de mau gosto, que inclusive o jornal Olé de Buenos Aires é o que mais faz críticas desse gênero. Já fizeram de Maradona com Canidia, mas diferente. Esse beijo é um beijo assim muito visceral, um beijo de homem e mulher. Uma falta de respeito. Um respeito total. E queiram ou não tinha visto um veículo de comunicação fazer isso. Queiram ou não, gostem ou não, ele foi eleito pela maioria da população. Isso é democracia. Ele é o presidente da República, como diz o Mário. E ele tem que ser respeitado. Tem que ser por ser o presidente da República. Hoje eu ouvi uma entrevista do professor, do filósofo, enfim, Luiz Felipe Pondé, que esteve aqui. Esse é maravilhoso. E ele falava sobre Olavo de Carvalho e sobre o nosso presidente Bolsonaro, e ele falava sobre justamente a liturgia do cargo de presidente. Ele diz o seguinte, que o presidente tinha que parar de responder pro Olavo de Carvalho e que tinha que, inclusive, deixar de ter relações com o Olavo de Carvalho, porque o Olavo de Carvalho, na verdade, não era nada. Ele é um homem que não tem um curso superior, ele é um homem que não tem qualificação. É um chato. Sabe? É um bobão, entendeu? Oportunista. Sim, esse é o arrista. Esse é o verdadeiro arrista. Eu estou repetindo as palavras de Luiz Felipe Pondé, que eu curto, diz que ele agora é de direita. O velho rótulo que as pessoas gostam de colocar nas pessoas, sabe? Mas ele foi muito, 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 assim, incisivo, ele foi muito cirúrgico nas coisas que ele disse a respeito de quem não é Olavo de Carvalho, não é presidente, quer goste, quer não goste, o Bolsonaro é presidente do Brasil. Ponto. E tem que ser respeitado. Ponto. Isso aí que tu disseste. Eu acho que, sabe, essa situação já passou do limite, já, porque demais. Os bolsonaristas estão se dividindo, Marne. As pessoas que apostaram no Bolsonaro, e eu fui uma delas, estão reclamando. Foi? Você falou no passado? Não, eu fui um dos que votou nele. Entendi. Fui um dos que votou, que apostou nele. Continua apostando. Agora tem que deixar esse Olavo de Carvalho cuidar da vida dele.
Esse Olavo de Carvalho quer dar pitaco, vai dar pitaco, vai escrever lá no UOL, lá no Dona Magda, Folha, que eles adoram. Eu não concordo com isso, sabe por quê, Dona Magda? Eu acho que todos os presidentes da história do mundo, todos os imperadores tiveram os seus conselheiros, os seus amigos diletos. Então, se o Olavo de Carvalho é amigo do Bolsonaro, isso é uma questão do Bolsonaro. Mas isso é o problema, Chicão, ele não mas é isso amigo. foi a opinião do Pondé. Mas Chicão, aí que tá, ele não é amigo. Ele critica o Bolsonaro. Mas se o Bolsonaro quer estar com ele aí... Ele critica os militares, critica diz que o ele Bolsonaro. não pode. Aliás, quando ele fez Queimou o general Santos Cruz. Aliás, o Magda, até vou aproveitar, quando Olavo de Carvalho fez a crítica aos militares, que eu dei a notícia aqui, teve um cidadão lá do Rio de Janeiro, que seu Adriano Dotto, que viu o programa e viu eu reproduzindo o ataque que o Olavo de Carvalho fazia aos militares. E aí mandou uma carta à direção da Rede Pampa, criticando, ele se identifica aqui, seu Adriano Dotto, ele diz que é militar, é gaúcho, de Santa Maria, está há 25 anos nas Forças Armadas, mora lá no Rio de Janeiro, assiste o nosso programa regularmente, tomando chimarrão, matando a saudade do Pampa, do Rio Grande do Sul, coisa e tal. E aí, desanca aqui uma série de atribuições a frases minhas que eu não disse. Por exemplo, ele chegou a falar que eu disse que o filho do Eric Clapton morreu afogado. Todo mundo sabe que o filho do Eric Clapton morreu, que caiu do... Ele caiu em cima do portão, tem as grades aquelas... Ele disse que eu falei isso. Ele disse que aqui, estou usando as palavras dele, que eu teria atacado os militares e acusado os militares de ter mantido... Pelo Quem disse contrário, foi o Olavo de Carvalho, não fui eu. Quer dizer, então, assim, a sua carta... Ela é um e-mail longo, encaminhado à direção, e que me foi repassado para que eu conversasse com o senhor. Mas tem tantas coisas aqui desencontradas do que aconteceu nesse programa que fica muito difícil. Eu só tenho a agradecer ao senhor a audiência e pedir que o senhor continue assistindo conosco e, por favor, modere um pouco a sua arrogância. Quando o senhor diz que exige uma retratação pública, e usa algumas palavras aqui agressivas à minha pessoa. Então, assim, em respeito ao senhor, eu estou colocando a sua reclamação no ar e dizer que grande parte dessa reclamação aqui foi um negócio meio fora da casinha. Por exemplo, o senhor se diz militar, teoricamente defende o Bolsonaro e defende o Grupo UOL, a Globo e a Folha. Estranho, hein? Então, sabe? Assim, então, senhor Adriano, com todo respeito, continua assistindo a gente, faça sua crítica, mas quando o senhor tiver uma crítica, manda para mim. Manda para mim, alguma coisa que o senhor não gostar, manda para mim, gustavo@pampa.com.br ou manda para atualidades@pampa.com.br, porque a Magda repassa a todos os membros da bancada as críticas, os elogios não, porque graças a Deus, para cada crítica a gente recebe 30 elogios cada um, mas a sua crítica será bem recebida, será contestada e se houver razão da sua parte, certamente vai ser motivo de manifestação dessa bancada, tá bom, senhor Adriano? Dona Magda, eu quero voltar à manifestação do seu Mani, pelo seguinte, primeiro que concordo integralmente com o que disse o Mani. Tem que se respeitar a figura do presidente. Agora, também tem que ser coerente uma história, porque não é só o presidente Bolsonaro que tem que ser respeitado. Todos os presidentes devem ser respeitados. Então, aqueles que a dona Dilma, por exemplo, que foi debochada, que foi humilhada pelo seu português ou até pelas bobagens que dizia, também era presidente e nem por isso deixou de ser ridicularizado. E eu era contra também, como sou contra que se faça, acho que se tem que respeitar a liturgia do que voltando mais. O presidente Lula foi ridicularizado pelo seu português pouco mas não foi esse grau aqui. Eu estou dizendo que nós estamos falando na liturgia do cravo e não na intensidade do respeito à figura do presidente. E esta manchete que eu repudio, e aqueles que conhecem o meu comportamento sabem, eu jamais assinaria embaixo uma reportagem dessa aí. Eu só estou dizendo que a gente não pode achar ruim porque gosta do candidato e fazer igual quando não é um candidato que se gosta. Então só queria fazer essa ressalva em relação ao comentário do seu Marco, que eu concordo do início ao fim. Dele. E quando ele for um bandido condenado pela justiça? Quando ele for um bandido condenado pela justiça.
Bem, a justiça já fez o que tinha que ser feito sobre ele. Aí se analisa o fato de ele ter sido condenado, não ter sido condenado. Me parece que a matéria não é a mesma. Nós estamos falando da liturgia do cargo e de ser um presidente. Por exemplo, a dona Dilma não tem absolutamente nenhuma condenação contra ela. E ela continua sendo ridicularizada. Por isso que estou falando em tese, porque quando a gente tem o conceito, fica mais fácil aplicá-lo em relação à pessoa, né? Mas então, eu honestamente não vi ainda nenhuma imagem da ex-presidente Dilma Rousseff ridicularizada num veículo de circulação nacional. Eu vi memes na internet, que o Bolsonaro também tem, todo mundo tem, né? Mas eu não vi ainda a ex-presidente Dilma Rousseff ser ridicularizada na capa de um veículo de circulação nacional. Assim como também as citações ao ex-presidente Lula são exclusivamente por conta das condenações. Tem os memes, mas as citações e a representação em veículos de circulação nacional são voltadas exclusivamente às condenações dele. Me parece que essa revista Piauí, com essa capa, como disse o Mário, na minha opinião, avançou todos os sinais. Não foi um sinal, foi todos os sinais. Concordo com o que você disse, Ruxo, desde que no exercício do cargo, mas eu acho que são casos diferentes em relação aos memes que o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff foram vítimas na internet. O próprio Michel Temer, que teve também muitos memes na internet, mas eu não lembro de nenhum veículo um veículo de circulação nacional ter ridicularizado na capa. Não lembro também. É uma visão. verdade, uma verdade. Mas só gostaria rapidamente de só colocar a situação do Olavo de Carvalho, que eu acho que, como o Chicão mesmo comentou, que quando a gente fala de gurus, de pessoas durante a história que foram o braço direito de grandes imperadores, reis, senhores feudais, o que acontece? Eles geralmente tinham a melhor tática e tornavam o presidente, no caso, o imperador, uma pessoa mais consciente das divergências dos seus reinos e principalmente que tinha a obrigação de tentar ser a pessoa que dá o melhor caminho. Mas o Olavo de Carvalho faz justamente o oposto. Ele sempre acaba desmerecendo a instituição do qual o Bolsonaro faz parte, todas as altas instituições do país. Isso acaba prejudicando justamente o andamento do governo do presidente Jair Bolsonaro, porque ele acaba, às vezes, dando voz ao Olavo de Carvalho. Então parece que tudo que o Olavo de Carvalho faz, o Bolsonaro acaba concordando de maneira indireta. O Bolsonaro, em diversos momentos, o presidente da República foi através do seu Twitter, de manifestações para a imprensa, dizer que é um guru, mas que não é exatamente o que ele pensa, que existem divergências também em relação a isso. Mas o Olavo de Carvalho, oportunista do jeito que é, pelo meu entendimento, ele faz... Não, porque o Bolsonaro também acredita, porque se ele é um mártir, eu converso com ele. Eu acho que tem que haver um distanciamento para, quem sabe, ter mais espaço e respiro para o presidente conseguir fazer o trabalho dele. Vocês já viram o Olavo de Carvalho elogiar alguém? Eu acho que não. Só umas pessoas meio malucas. Ele tem umas pessoas meio malucas que ele apoia, né? E foi mais ou menos o que o Pondé disse. Assim. Em outras palavras, o Pondé disse que, no fundo, ele era recalcado em alguns momentos com algumas coisas. Se ele xinga até Platão, né? Em certa oportunidade. Imagina, Mário, teus amigos, Nietzsche, ele já xingou? Ah, não, você já xingou o Nietzsche? Ele já xingou o Nietzsche? Não, mas o Nietzsche, eu e o Chicão aqui, nós todo dia. Agora, dona Magda, tem uma coisa que eu não gostei do Bolsonaro essa semana, que ele falou a nível nacional, em jornais do centro do país, que ele não achava legal o filho dele ser investigado pelo MP carioca, por causa de aquele caso de dar dinheiro, de receber salário que ele trabalha no gabinete dele e devolver para ele. Ele não achava legal, veja só, o filho dele ser investigado. Eu acho isso uma atitude, na minha interpretação, muito discriminatória, Marne, sabe por quê? Eu concordo. Porque eu acho que ele tem que dizer, se o MP carioca quer investigar, que investigue. Porque na época do Lula, que eu não gosto, o Lula, quando falava de investigar o filho do Lula... Lula nunca disse nada. Não disse nada. Investigue. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que... esse ditatorial eu não acho legal. Não gostei disso. Eu também acho. O que tem o seu não sei que Bolsonaro lá que não pode ser investigado? Ninguém é rainha da Inglaterra aqui. Que nada deve, nada tem. Também acho. Quer me investigar? Deixa eu fazer um comentário aqui com vocês, que eu tenho sido agredida ultimamente por uma pessoa que se chama Roberto Pires Pacheco Júnior. E ele
Antes de ontem, eu acho que ele mandou um e-mail muito agressivo, dizendo que eu não devia ser homenageada pelo Jockey Club, pelo não sei o que, não sei o que. Não, parei um pouquinho. Aí hoje ele faz soro caseiro e insiste. Ele diz ontem, de novo, eu vou ler para ver se vocês conseguem entender. Eu acho que a gente comenta aqui algumas coisas de forma geral, de vagas, de trabalho, de empregos, que ele se sente ofendido. Eu vou tentar ler com você porque eu não sei. Ele me agride. Uma época ele me perseguia. Agora ele me agride. Sabe? Ontem, novamente, a jornalista Magda Beatriz fez insinuação de que o dinheiro que eu recebo, que é ele, pelo falecimento de meu pai e minha mãe, foi havido por logro. Trapaça minha em um processo judicial. Se não é ela, hoje, agora sobrou pra vocês, é o Márcio ou o Vitorino, e até tu, Chicão, porque é pra ti que ele manda. Recebo meu dinheiro porque um veículo de vocês, respeito, e eu também acredito no jornalismo, em seus cadernos de emprego, mas isso, já disse a vocês, não acredito, mas vou contar outra lá no Ciro. Eu não tô entendendo. Eu só vou lhe pedir o seguinte. Dá um tempo. Dá um tempo. Obrigada, Vitorino, dá um tempo. Eu não sei. Tem uma expressão mais moderna, dona Clara. Me erra. A geração da dona Droga de canal, me erra, porque tá desagradável, tá chato. Eu não sei do que ele fala. Eu não sei se é um assunto generalizado que a gente usa aqui, algumas críticas que se faz a herdeiros, pensionistas, não sei. Mas não é pro senhor. Sabe? Eu, pelo menos, não é? Então. Agora, ele não criticou a tua homenagem de hoje, né? Criticou. Mas eu acho um absurdo, sabe por quê, Antes de ontem, ele disse: eu acho que tu não merece, porque não sei. Uma coisa. Agora, isso eu posso falar com toda a propriedade, porque eu trabalhei num programa só de mulheres, que foi o Miss TV durante 10 anos. Né? Aliás, eu acho que o Rio Grande do Sul é um celeiro de mulheres bonitas, célebres e famosas. Agora, mulheres inteligentes que conduzem na comunicação há tantos anos. E eu estou há 35 anos, escrevi um livro agora, a Magda é uma delas. Eu acho que a Magda tem que ser homenageada com mérito. Porque ela tem o mérito. Goste da Magda ou não, não interessa. Ela tem que ser homenageada. Tem que ter um páreo. Um páreo em homenagem à Magda é muito pouca coisa, né? Divide buscar a Magda em casa, vestir a Magda, dar roupa de graça pra Magda e levar a Magda. Mas é que sabe, tem que ser homenageada, mulher. Porque eu não sei quem é esse senhor. Não ganhou um pila e foi homenageado. Toda vez que esse senhor se comunica comigo, ou ele é indelicado comigo, com palavras de baixo calão e insinuações a meu respeito como mulher, né? Ou é isso agora que virou todo dia. Eu não quero ser desrespeitosa com o senhor. Me erra. Vamos avançar agora. Vamos, isso aí. Adorei, a bolsinha, viu? Adorei. Aqui, ó. A bolsinha vermelha do Chicão tô Você tá a dona Ana? Detalhe. Chicão, eu ia falar o... Aqui, ó. O que tá escrito aqui? Olha o que tá escrito aqui. Que lindo. Fashion. Olha a categoria. Fala, mas o Mário ia dizer alguma coisa antes da bolsa do Muito Chicão. obrigado. Eu quero explicar para as pessoas uma coisa que não é pontual, né, em geral. Quem vive no meio rádio e televisão vai entender, ou quem trabalhou no rádio e televisão, permanecer como a dona Magda, como o Chicão, como nós, a dona Ana está começando agora, o doutor Ruschel também. Não roa unhas, doutor Ruschel, por favor, os telespectadores estão pedindo. Quando a senhora é atacada, eu fico nervoso. Não, mas não precisa ficar, eu estou tranquilo. Eu estou há mais de 50 anos no microfone. E eu há mais de 40. Mais de 40, o Chicão 35 anos. Não sei como é que eu tô há 40 e o Chicão 35, mas porque daí ele deve ser mais moço que eu, mas tudo bem. Ele é mais moço que todos nós aqui. Então eu quero dizer o seguinte, a sobrevivência no meio de rádio e televisão, ela é muito difícil. Eu conheci pessoas que foram muito, muito famosas e ganharam muito dinheiro, daqui a pouco acabaram. Não tem mais espaço, por esse, por aquele motivo. Então, quando a pessoa permanece tantos anos no ar, porque ela se recicla, é porque ela muda, ela se atualiza. Então, esta é a importância do jornalismo. A notícia é nova todo dia. Eu sei que a notícia é nova todo dia, mas o pensamento, a credibilidade, essa deve sempre permanecer. Então eu admiro a dona Magda, que ela está há tantos anos e permanece no ar e é sucesso. E é uma guerreira. Sim, ela briga, ela luta. Marne, eu vou falar agora de uma coisa muito importante que aconteceu hoje com a Rádio Grenal, no qual eu faço parte do time, que eu acho o dos absurdos o maior. O presidente Marcelo Medeiros do Internacional, que é um grande empresário, um grande presidente, se é bom ou não vou entrar no mérito, ele proibiu qualquer comunicador da Rádio Grenal, isso aí inclui eu,
inclui caras craque, tem inúmeras Copas do Mundo, que nem o Haroldo, o Pato, que sempre foi um colorado fanático, o próprio Kenny Braga, que eu já tive dividida, mas é um grande colorado. Bom escritor. Espinosa Pedro. E a Aninha também? Foi a Aninha também, foi o Thiago, o Paulo Nunes, a entrevistar jogadores ou dirigentes do Internacional, a não ser em coletiva. Só 2 pode, que eles elegeram o Dalpisol e também o Lacerda. Quer dizer, como é que um clube da grandeza do Internacional proíbe os profissionais? Não sei por que ninguém sabe. Não querem que nós falamos, não podemos entrevistar mais eles. Agora tu vê. Isso é um absurdo. A Rádio Grenal faz um serviço de comunidade pública para a torcida do Internacional e para o Internacional. Agora ficou ceifada de nós dar uma notícia que está rolando no Beira-Rio agora. Pode dar notícia? Não pode. A notícia não pode. A entrevista não pode. Não pode entrevistar. Mas tu não pode levar o cara para a notícia. Mas isso é cerceamento do direito de exercer. Isso é um absurdo isso aí. Chicão, isso é oficial já? Não, o Espinosa Pedro já falou no nosso programa. Isso agora é muito sério. Isso é muito sério. Só 2 pode. Surpreende primeiro que a gente conhece o Marcelo Miranda. Tá sabendo, né, Aninha? Talvez ele não saiba. É um homem ético, um homem certo, está fazendo um exercício. A presidente nacional pegou o Internacional vindo de um período muito difícil. E eu me solidarizo, ele que assumiu uma vez uma direção do Grêmio, vindo de uma Série B. E é um colorado da gema, né? É muito difícil. Não, e ele já estivemos com ele sábado. Ele esteve no evento que eu e a Dona Maria tivemos sábado, no aniversário. Ele estava, então ele é um gentleman, é difícil. Tem que ter havido um fato gerador, talvez a gente talvez até ele desconheça. Né, que o presidente, que é o Paulo Sérgio possa intervir, que o Paulo Sérgio Pinto possa intervir e resolver isso rapidamente, porque não pode se manter isso. Só rapidamente, já que a gente citou, o Chicão trouxe o assunto da Rádio Grenal para mostrar a competência dos nossos repórteres. Hoje o Paulo Nunes e a Valéria Poçamai estiveram no embarque do Grêmio, que está viajando para jogar no Ceará, e eles foram os primeiros a conseguir uma manifestação do Everton, selecionado da seleção, né, do Tite. A primeira manifestação que ele deu de maneira nacional e internacional foi para a Rádio Grenal FM 95.9, parabenizar os comunicadores, e ele se disse, claro, muito feliz, que está honrado com o convite e espera representar muito bem a seleção brasileira nos próximos amistosos e também na Copa América. Então, sorte para os representantes gaúchos, lembrando que o Arthur, ex-Grêmio, que hoje atua no Barcelona, também está convocado. Continuamos nessa linha de seriedade, que é o que nós temos aqui em todos os trabalhos que fazemos, em todos os nossos programas de rádio, de televisão, do nosso site. Eu quero pedir que vocês prestem atenção neste alerta agora que a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo sobre a dengue na nossa cidade. Porto Alegre já tem mais de 200 casos confirmados de dengue este ano. Desde março, a Prefeitura já pulverizou 44 regiões com inseticida contra o Aedes aegypti. O município está fazendo a sua parte. Agora, você precisa fazer a sua. Evite a água parada e não acumule lixo. E o que é muito importante, cuide também da sua vizinhança, porque você não está sozinho. Se você cuidar na sua casa e a vizinhança não cuidar, fica prejudicado. Portanto, precisamos da sua ajuda para virar este jogo. Dê uma conferida, mais informações no vídeo a seguir. A Prefeitura de Porto Alegre alerta: a dengue pode matar. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, náusea e dores nas articulações. Se você apresentar 2 ou mais desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Desde março, já pulverizamos 44 regiões com inseticida. Precisamos virar esse jogo. Ampliamos o atendimento com a implantação de 4 postos abertos até às 22 horas, mais uma clínica da família, com médico, dentista, farmácia e exames. Baixe o aplicativo Eu Faço Boa e busque a unidade de saúde mais próxima da sua casa. É fácil e rápido. A nossa parte já estamos fazendo. Participe, elimine a água parada, não acumule lixo e mantenha limpas calhas e caixas d'água. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Muito bem, então vamos fazer a nossa parte também e cuidar a parte do vizinho, que nem sempre ele faz. Posso dar um pitaco nesse assunto? Por favor, fica tranquilo. Eu queria recomendar aos moradores da Zona Norte, mais precisamente os moradores do Jardim Lindóia, Sarandi, Cristo Redentor e Passo da Areia, porque um dos maiores focos de dengue hoje é aquela região.
Nós temos recebido ali muita informação em relação a pessoas que estão desenvolvendo a doença, que pegaram a doença. Então, queria recomendar também, porque é uma região muito arborizada, Marne. E acho que isso, de certa forma, influi, né? Sem dúvida alguma, claro. Recomendar aos moradores daquela região que tenham o maior cuidado. E eu confesso a vocês, estou me borrando, porque eu estou bem no meio da confusão. Que coisa delicada, imagina, estou te borrando. Se borrando. Não é uma coisa... Se borrando de dengue. Eu te digo assim, que não é assim uma coisa... Que coisa, cuidado, que pode não ser é um sintoma da dengue. Pode ser um sintoma da dengue, o que é pior. Pode ser um sintoma, cuidado. Brincadeiras à parte, isso é muito importante, sério e grave. Para não fugir do tema, como ele assina, dá nome e sobrenome, seu Gilberto Dornelles Machado, ele insiste na torneira no Parcão correndo há 2 meses. A gente já tinha alertado logo no início e ele reitera aqui, a gente está preocupado não só com o consumo, né? Não só com o consumo, mas com o bem público. Então ele reitera que até diz que era o lugar onde eu fico tomando chimarrão lá aos domingos, né? Tem bebedouro, ele diz que esse bebedouro corre água ininterruptamente. Primeiro que é desperdício de água, né? Eu fico alerta, ele assina. 2 meses está pouco. Na Praça Arco Verde correu 6 meses, então 2 meses está pouco, ainda está no prazo. Mas é importante então a gente dar essa colaboração, esse serviço público. E exatamente num período de dengue, né? De dengue, né? Agora, água. E porque as pessoas acham que a água suja. Não. A água limpa. Eles gostam de água limpa. É água, não interessa. Deixa eu dizer para vocês 2 coisas. Quem está dando falta da Roberta no programa hoje, a Roberta tinha um compromisso de trabalho fora de Porto Alegre e não dá tempo de avião, de ir e vir, enfim. E sexta-feira é dia que a Carla efetivamente não trabalha. Marne Barcelos, a respeito da revista, da foto que nós mostramos, o nosso telespectador Benhur Lopes Acosta diz o seguinte: esta revista tentou, infelizmente, imitar uma imagem que havia no Muro de Berlim de um presidente da Alemanha Oriental beijando um secretário, que não lembro agora de que organização era. Mas da Alemanha Oriental com a União Soviética. Como é que é, Tem uma dessa presidente também. da Alemanha Oriental com... Mas sem dúvida alguma é uma vergonha essa publicação com a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Mas tem uma dessa com o Trump também. Eu acho que que na realidade ela foi nos anos... Acho que foi... Assim. Nos 89 que caiu o muro. Exatamente. Daí nos anos 90 surge essa imagem, ela é icônica, e vários artistas depois, e até mesmo veículos de comunicação, se utilizam para falar dessa relação que é, assim, marcante dentro de um governo, mas principalmente numa crítica, porque se falava, foi feita essa imagem, ela realmente aconteceu, é registro de uma foto, quando se falava do comunismo, que os dois estariam unidos para levar essa ideia adiante, e é um costume, né, o beijo entre os russos, né? Normal. No rosto, justamente. Então eles foram além e fizeram esse beijo um pouco mais emocionado para confirmar ainda mais, é um significado um pouco diferente, mas essa questão de relação política, e em alguns momentos também até relacionado com traições, né? Geralmente é aquele, quem está no beijo é o traído e o traidor, né? Um pouco assim, essa imagem também é associada, né, a essa imagem icônica. Tem, para quem quiser, no Google, é conhecidíssima, até foi, acho que está ainda, porque quando eu passei lá no Muro de Berlim, ela ainda constava, não sei se uma reprodução da reprodução, mas justamente tem esse valor histórico, né, que a Galeria Aberta ainda existe nos muros, né, de Berlim, muito legal. Eu quero pedir para o Ruschel falar sobre a manchete dele, que é algo de grande interesse a minha manchete, nós, e é uma mudança, né? Veja, a senhora me anuncia dizendo da importância da matéria. O Congresso também não deu a mesma importância, porque fez 6 anos parado o projeto. Lamentável. Mano, se a gente conta, parece que é piada, mas veja a importância da matéria. Ela trata da internação involuntária do dependente químico. Essa discussão vem há muito tempo, porque não se consegue fazê-lo, porque a pessoa ela tem o direito de fazer. A discussão ela é filosófica, se a pessoa que está doente, que está sob o processo da doença, se ela tem discernimento para dizer que não quer ser tratada. Essa é a matéria. Então, o que se viu foi que o Congresso, mais uma vez, mostrando ser o Congresso, ficou 6 anos com o projeto lá e veio para o Senado. E o Senado, então,
preferiu aprovar o projeto como estava, porque se volta para a Câmara, sabe a Deus quando seria novamente votado. Então o projeto acabou passando no Senado sem alterações, mas ele receberá alguns vetos, porque tem alguma coisa, veja, se o projeto é de 7, 8 anos atrás, a sociedade, na velocidade que tem, as coisas se alteram. Já se trabalha com a ideia de que o veto ali trazia, dona Magda, a criação de uma vaga de 1% para dependente químico nas empresas prestadoras de serviço. Olha, isso é onerar mais as empresas, já temos cota disso, cota daquilo, então tu ainda tiver que ter cota para dependente químico, fica muito difícil até o controle disso. Tu não podes daqui a pouco como identificar, né, que a pessoa é ex-dependente químico. Mas então o projeto foi aprovado, mas ele tem algumas regras para que você, cidadão, saiba que o seu direito será resguardado. Eu acho que foi muito inteligente a lei. Primeiro, precisa uma ordem médica. Né? Não basta o pai e a mãe, embora preocupados, embora zelosos, dizer vamos interná-lo porque ele está assim. Não. Há que ter primeiro uma ordem médica. Sem ordem médica, ninguém é internado. E também a internação ela não pode ser por mais de 90 dias. O princípio é exatamente esse, que iniciando o tratamento, em até 90 dias, a pessoa, no mínimo, ela volta a ter discernimento do que melhor lhe caiba. Então será oportunizada a ela sair e, então, continuar o tratamento, se assim entender. E para sair antes disso, também precisa uma ordem médica. Outra preocupação que eu achei muito inteligente, há que apresentar um projeto, não é a simples internação. Tem que apresentar um projeto dizendo a medicação que ele vai tomar, qual é a terapia proposta para ele e que já foram tentadas outras terapias alternativas do que não a segregação. Então isso eu acho que é outra proteção, acho que uma coisa muito inteligente. O ministro Osmar Terra apoiou um projeto dele, né, que hoje é ministro, evidentemente quando ele fez isso há 8 anos não era, mas ele é médico. Então esses cuidados médicos eu acho que dão segurança para saber que eu considero isso sim uma evolução, porque insisto, a gente tem acompanhado, se o projeto é de 8 anos atrás, eu imagino hoje, com o avanço das drogas, com o aperfeiçoamento negativo, né, com a involução ou com a evolução da qualidade depreciadora das drogas, né? Quanto mais importante é um tratamento. Então, acho que as pessoas não têm discernimento para dizer que não querem ser tratadas. Sim. E isso, o internamento involuntário, daria pelo menos uma chance dessas pessoas se ressocializarem. Eu tenho uma questão para levantar sobre isso aí. E essa discussão sobre a transfusão de sangue que contraria alguns princípios religiosos? Como é que fica, Ruxo? Não versou. Eu acho que é versou. difícil, porque não pode obrigar, a gente tem vários casos que já foram judicializados nesse sentido. Criança que precisava e não foi autorizado. Eu acho que inevitavelmente essa lei vai acabar passando perto desse caso. É que eu penso que eu é acho muito que é testemunhas de Jeová. São testemunhas de Jeová. Isso eu tenho certeza. Testemunhas de Jeová eu lembro, mas se tem mais alguma. O que eu acho é que demorou tanto tempo, como eu disse, 6 anos parada na Câmara. Se o projeto, o Senado, ele teria considerações para fazer, mas foi feito um pedido de que ele aprovasse assim como estava e fosse a sanção, para pelo menos isso já fosse implementado, porque o Senado teria várias outras sugestões para fazer, mas aí o que precisaria? Precisaria voltar para a Câmara e novamente ser discutido. Então nós estaríamos, quem sabe, aprovando esse internamento involuntário daqui 3, 4, 5, 10 anos. Então eu acho que por isso, mas essa matéria que eu trato também é pertinente. O complicador, Ruxo, é que a liberdade e o respeito aos preceitos religiosos é constitucional. Olha diferentemente desse. Olha quem crê que é o limite dessa lei. Se bem que esse Jeová é bem enrolado, né? Porque o que ele tem de testemunho, eu vou te contar. Olha... Se não fosse tão infame essa tua piada. Olha aqui, Gustavo Vitorino, é pra ti isso aqui. Boa noite, bancada querida, doutor Gustavo Vitorino. Não bota a mãe no meio. Parou. Você já viu a distribuição da arrecadação da Mega Sena? FIES, Sistema Prisional, Incentivo à Cultura, é verdade? Veja no verso do volante, diz o Luiz de Alegrete. Então, falando de Mega Sena, eu não quero ser fofoqueiro, mas... Vocês acreditaram naquele negócio lá? Saiu para um bilhete de Pernambuco? Claro que não. Eu não acredito nisso.
Desculpa, eu não acredito. Tá mais do que na hora da gente ver. Porque eles foram obrigados a dizer quem era a pessoa, né? Depois de uma pressão, porque todo mundo perguntou. Porque a gente fala que antes as lotéricas se valiam disso até como uma espécie de promoção. Porque colocavam, aqui é o milionário, o bilhete saiu aqui é o milionário. aquela coisa. Só que eu falo também, né, que a gente tem a questão. Eu sou jovem, eu não nenhuma maneira, nunca na minha vida participei dos sorteios, joguei. Então eu falo, a praticidade de tu estar em casa, baixar o aplicativo, colocar os números e jogar é mais do que tu ir numa lotérica, ficar na fila. É moderno. É moderno, mas a gente fala, também tem que ter uma contrapartida de mostrar que o sistema funciona e é mas eficiente é que eles e justo. Sempre divulgaram, só nesse que não divulgaram, eu mantenho a minha opinião, enquanto o bilhete não for acompanhado do número do CPF, não precisa divulgar. O projeto do Zambiase que foi. Mas tem que ter. A Caixa nunca deixou, a direção de loterias da Caixa nunca permitiu. Será, né? Mas sabe qual é a alegação, Ana? Eles alegam o seguinte, que teve um pool de empresários milionários que investiram 18 milhões de reais e fizeram todas as hipóteses de combinações. Que com 18 milhões de reais, você pega todas, consegue... o computador faz todas as combinações. E não ganharam. E ganharam. Uma vai ter que ser. Ganharam. Não, mas não dá chegar. 18 milhões Foi isso que rola o papo. Não dá. Se você fizer todas as combinações. Eu vi esse cálculo. São milhões. Todas as combinações dá 2 bilhões 400, não sei o quê. Para você fazer todas as combinações. A aposta chegaria a 2 bilhões e pouco. Deixa eu fazer um agradecimento ao Vitorino, da senhora Sônia Nicodemo da Rosa. Ela disse que realmente tinha uma atualização para fazer no seu Android, mas o celular não avisou. E depois do teu comentário, né, sobre esse assunto, ontem ela atualizou imediatamente, está tudo certo. Ela faz um agradecimento à sua dica. Você sabe, Magda, que esse negócio de atualização dos sistemas operacionais, dos aplicativos, é tão sério que de 3 anos para cá, os Estados Unidos e o Japão estão punindo judicialmente os fabricantes de aplicativos e de sistemas operacionais, distribuidores desses sistemas, pelas falhas. Tanto que a Microsoft anunciou essa semana uma falha no Windows, o sistema de acompanhamento remoto do Windows, e já colocou no ar imediatamente a correção. Tá todo mundo com medão, porque assim, você tem um computador, Ana, alguém invade o seu computador, pega a sua senha de banco, o banco, sendo condenado pela justiça, sim, ele vai buscar na Microsoft. Claro, pela falha. Então assim, estão se o rolo é grande. amontoando sentenças no Japão e nos Estados Unidos, principalmente em relação a isso. Por isso que o WhatsApp detetou e imediatamente produziu a vacina, entre aspas, né, e colocou a atualização no ar. Por mais que se coloque ali criptografadas, assim, a gente acha que está muito seguro, na realidade tem que tomar muito cuidado, então é sempre bom evitar, e principalmente a gente não fala só de senhas de banco, mas às vezes também fotos, vídeos, um pouco comprometedoras, porque a gente também entende que se existe a plataforma, consegue reconhecer aqueles vídeos quando tem algum assassinato em massa, algum ataque terrorista, a plataforma automaticamente começa a tirar, você não consegue enviar aquelas fotos, não consegue mandar aquelas imagens, então de alguma forma as pessoas estão sendo monitoradas, mas a gente às vezes não sabe se é pelo lado do bem, para evitar que esse tipo de coisa se propague, mas também tem aqueles que vão sim olhar a sua conta de banco, olhar até informações privadas que a gente se manda às vezes para alguém, tu não quer que se espalhe. Daí quando vê tá rodando pela internet, espera aí. Mandaram, enquanto a Ana falava agora, mandaram divulgada finalmente a foto do ganhador da Mega Sena, uma laranja. Né? Dona Magda, hoje é dia de homenagem, foi eleito por aclamação o novo presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Opa, quem é? Nosso querido Luciano Oxman, filho do não menos querido e muito mais querido, o nosso Zélio, nosso telespectador diário. Então, primeiro, todo sucesso ao Luciano. Luciano, que ele foi vice do Noveleto, que encerra agora um período, quase uma dinastia de tantos anos à frente da Federação Gaúcha de Futebol. E o Luciano sempre foi seu braço direito, à direita, e agora assume para comandar os destinos do futebol. Ele foi formado lá dentro, né? Sim, aprendeu, ele está há muitos anos, o doutor Luciano está há muitos anos, é advogado. Está há muitos anos lá, já conhece o mecanismo, coisa e tal. Criou dentro do futebol. Eu acho que foi uma estrutura. E teve um negócio interessante. O Noveleto era vinculado ao Internacional. Sim. O Luciano é gremista. Para acabar com essa papagaiada de o Inter ganhava porque o Noveleto era colorado. Aí vai comendo.
o Internacional vai começar agora, porque o Grêmio está ganhando porque o Luciano. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma bobagem, né? Até porque tem um conselho, tem outros diretores, tem diretores do interior do estado, diretores torcedores do Caxias, do Juventude, continuam diretores que são colorados. E sempre que tu arranja time, tu ganha, né? E sempre que tu tá com o time ruim, tu perde. Fala, Marcelo. Primeiro, antes de falar desse livrinho maravilhoso que eu trouxe aqui hoje, eu quero mandar um grande abraço para um irmão meu chamado Claudiomar Halman, na cidade de Pelotas. Ele nos vê com a esposa, com a filhinha, o Claudiomar. É um lutador, eu gosto das pessoas que lutam, que as pessoas que brigam, ele é um brigador, o Claudiomar. Claudiomar, tudo vai dar certo, desde que você pense positivo. Não adianta ficar, não vai dar certo, pense dessa forma. Um abraço. Utopia. Eu quero mostrar para vocês esse livrinho. Algum tempo atrás eu já mostrei e falei a respeito disso, porque nós vivemos quase que num estado utópico. Fica segurando aí. Num estado utópico, que significa o quê? Um ideal que a gente persegue e que não consegue. Ele criou, Thomas More, foi um escritor que nasceu no final do século XV, nasceu em 1470 em Londres, na Inglaterra, e que escreve esse livro. E utopia vem do e topos, que é uma palavra grega, negação, e lugar. Topos significa lugar em grego. Então ele mostra um mundo como o mundo deveria ser. E ele escreve isso há 500 anos atrás. E nós estamos perseguindo, vivendo hoje isso. No dia de hoje estamos perseguindo isso. Queremos todos nós um lugar maravilhoso. Talvez queiramos a nossa Shangri-La. A nossa Shangri-La, que é um lugar maravilhoso, que as pessoas vivem até os 160 anos de idade, que é maravilhoso, o nosso verdadeiro paraíso. Então, se você não leu esse livro, eu recomendo que você leia, porque ele tem 500 anos e é cada vez mais atual. E ele ganhou um nome bem legal, né? Porque ele vivia enchendo o saco, esse Thomas do pai dele. Eu quero mais sorvete, eu quero mais sorvete do pai dele. Dizia Thomas, mortal. Eu pensei que era o More, que ele ia falar Thomas More. Gerson da Lumière, Neiva, jornalista, comanda o programa de rádio aí em Novo Hamburgo. Fernando Esbrolho e a Neneca, e também outras pessoas que estão mandando cumprimentos, enfim, pelo dia de hoje. Queridos, estão... Obrigada. Porto Alegre celebra hoje o Dia Mundial de Combate à LGBTfobia. Através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, da Diretoria dos Direitos Humanos, Coordenadoria da Diversidade Sexual, a capital promoveu um evento em celebração a este Dia Mundial de Combate à LGBTfobia. Começou pela manhã e foi até o meio da tarde, onde foram ofertados muitos serviços para os membros da comunidade, como alteração de nome e gênero no registro civil, segunda via da certidão de nascimento, a mudança de nome civil para indivíduos transexuais e transgêneros, e foi autorizada pouco mais de um ano pelo Supremo Tribunal Federal. O Rio Grande do Sul adotou essa lei em junho do mesmo ano, possibilitando que a troca seja realizada em qualquer cartório do estado. A notícia completa está no osul.com.br, que é o nosso aplicativo que você baixa na plataforma da sua preferência e não paga absolutamente nada. 24 horas, a informação atualizada, as coisas que estão acontecendo. osul.com.br. Posso respeitosamente furar o Marley nos aniversários? Pode, claro. Eu não gostei da sua insinuação. Por quê? Eu falei de furar o Marley. Pois é, eu não me dei Eu noto a maldade. O Sr. Vitorino, quando fala comigo, ele sempre fala com maldade. Nos aniversários, você percebe que eu coloquei nos aniversários, ou seja, livrei o seu legal. Parou? Viu? Não adianta. Não adianta. Hoje completa mais um ano de vida, uma das mais belas cidades do nosso estado, coração do estado do Rio Grande do Sul, a nossa querida Santa Maria. A todos os moradores e oriundos daquela cidade, o nosso abraço, os votos de um feliz aniversário, e que Santa Maria, aos poucos, que está recuperando a capacidade de sorrir, volte a ser sempre uma das nossas mais importantes cidades. E é efetivamente uma grande cidade, tem uma importância enorme,
e por ela já passaram muitos amigos nossos, muitos que até estiveram aqui, como Fabiano Pereira, deputado, né? E hoje é um outro ex-deputado. Um núcleo acadêmico muito interessante. Muito, sem dúvida. Uma cidade universitária. Universitária. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho inveja de poucas pessoas, mas eu estou começando a invejar a Ana. A Ana tá com uma coleção de óculos mais bonita que a minha. Eu acho que ela tá sendo a preferidinha da hora. Não tô gostando nada disso. Vamos lá. O Alexandre assumiu uma eu acho. Mas não fique, Magda, porque hoje, né, eu e o Lau já levamos um puxão de orelha. O Lau ficou do teu lado, não pense nisso. Mas também queria mandar um abraço para todo mundo que está elogiando o meu óculos, é do nosso patrocinador. Vai lá no meu Instagram, você tem todas as informações aqui também. Assista durante a semana que você vai saber de onde vem. A qualidade é garantida. Queria falar aqui também um abraço pro Gerson Pereira e pro Renato Ramos. E o Gerson Pereira que pede pra gente mandar um abraço pra Raquel, que é a esposa dele. Sintam-se abraçados. E os dois têm a mesma crítica, dizendo que em alguns momentos aqui na bancada se critica o Olavo de Carvalho sem conhecer a obra que ele tem. Eu confesso que eu não li nenhum livro, mas os textos que eu tive acesso que ele escreveu não me apeteceu em nada, não tem algum valor simbólico. O próprio Marne Barcelos já disse na bancada que tentou em alguns momentos começar a ler e não deu muito certo, né, Mário? Assina embaixo, grande parte chutometria. Não, o grande problema desse cidadão, esses dias alguém me criticou aqui, eu aceito toda a crítica, né? Não tem problema nenhum. Quando disse quantas obras eu escrevi, nenhuma. Sabe por que eu não escrevi? Porque eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho capacidade para isso. Não te mete de pato a ganso. Claro, não tenho capacidade. Eu não copio o texto. Entendeu? Copiar um texto, trazer uma mimese, tudo bem, então é isso aí, meu amigo. Não leio. Eu posso comprar um livro dele até, para ver trazer aqui e comentar algumas frases dele, se vocês quiserem, não há problema nenhum. Seu Olavo de Carvalho, em primeiro lugar, ele tem uma aparência túrgida. O rosto dele é túrgido, não sei porquê. Chama túrgido, aquela feiura toda. Ele é todo macilento. Isso, é meio inchado. Ele é todo assim. Parece um monstro. Lembra que tinha um filme com o Homem-Elefante? Ele é uma versão mais antiga. Cada 5 palavras, 4 são palavras de baixo calão. Eu não aceito isso, eu não gosto disso. Sinceramente, eu tive outro tipo de criação, né? E outra coisa, ele se aproveita do presidente para vender os livros e para conseguir conquistar mais alunos. É só isso. Quer dizer, a minha preocupação não é com ele, porque ele não me conhece, não sabe nem quem eu sou, etc. Minha preocupação é com o presidente desse país, que é o meu país. Eu torço por ele, como torci para Dilma, torci muito pela Dilma, o Vitorino é testemunha na época, e torço para qualquer um que ocupe o cargo mais importante da nação, como eu falei agora, da revista que coloca ele beijando esse tal de senhor Olavo. Pois dona Magda, a dona Ana me passou aqui uma amável mensagem que recebemos do senhor Nelson, dizendo que gostou do meu botox e gostou do meu corte de cabelo. O senhor usa botox? E pedindo... Pois eu estou traduzindo as palavras do nosso telespectador. Não faça coisa que não pode fazer nesse horário. Não, evidente que não. Então, ele me ligou, ele mandou a mensagem pedindo, e eu quero lhe dizer o seguinte, que eu não sei se ele está fazendo sério ou uma ironia, mas eu lhe responderei privativamente, sim, dizendo onde eu faço e onde eu corto. E o seu rosto não está gretado? Não está, não. Não está bem tratado. Desculpa, eu errei a cidade da Neiva. Neiva, minha amiga jornalista, é de São Leopoldo. Desculpa, eu te falei que era no São Leopoldo. Ah, que bronca, senhora arranjou. Isso é que nem chamar um gremista de Colorado e um Colorado de gremista. Não, mas ela eu não ofendo. Mas também, um abraço, continuando aqui só a respeito das nossas mensagens no WhatsApp, o pessoal aqui da região metropolitana, também o pessoal de Esteio, de Torres, lá no litoral, também o Litoral Gaúcho mandando muitas mensagens, e o pessoal de Santa Maria, um abraço especial, porque eles lembram, né? 161 anos, está completando de aniversário. Parabéns a todo mundo que mora na cidade, admiram demais o nosso programa, recebemos centenas de mensagens. E também um abraço especial para Terezinha, lá de Esteio, que ela fala, né, a respeito dos óculos, mas gostaria também só de mandar para o Manuel Dias de Osório, né? A gente não ganha nada para ler as mensagens, você também aqui, só que a gente recebe muitas mensagens. Tá te oferecendo propina? Não, tá te oferecendo propina para tu ler
ler. pagar pra vocês lerem as minhas mensagens. É que a gente recebe muitas mensagens. A gente pede desculpa, né, pra você. Mas acontece, e ele até perguntou, se interessou pela manchete do Chicão Tufani a respeito da seleção brasileira, que é só bruxinhos. O que o Ruschel tem a comentar sobre isso? Estamos aguardando. Porque alguém tem que botar ordem lá na seleção brasileira. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o tema, então um abraço. E também pra Mary e pra Mari do Cristo Redentor, que elas estão também na nossa audiência do bairro aqui. Da Lumière, obrigada também. O Luciano Fontes diz o seguinte: Magda, esse cidadão não conhece, é pra mim, sua trajetória. Tantas passaram e você continua com o mesmo brilho de uma estrela. Parabéns e felicidades, abraço. O Lima, o seu, eu acho que é o Mário. É Mário Lima. Gostaria de solidarizar com a homenagem recebida pela Magda Beatriz. Parabéns por este reconhecimento, é muito valoroso e para a pessoa correta. Parabéns também a toda a bancada por ter uma âncora desta proporção, viu? Vocês não gostam, mas azar é de vocês. Boa noite, Magda. Não morro de amores pelo Bolsonaro, mas temos que ter respeito pelo cargo que ocupa. Essa capa da revista nem o mais radical esquerdista aprovaria. Dilon Camilo de Canoas. Adão Hoff nos manda deseja um excelente final de semana e um abraço especial ao Chicão, que está sempre muito sereno nos seus comentários. E aí, para mim, ele disse: Dona Magda, você tá bem bonita hoje. Adorei. Gustavo Tonito não ia falar, vou acabar com a farra, vamos falar de dólar? Então vai ficar triste o negócio. Mas posso só emendar um pouquinho, não quero interromper o Gustavo, mas tem muitas pessoas perguntando que não receberam a questão da atualização, se ele pudesse comentar, já aquele do WhatsApp. Do Android porque as pessoas não sabem como atualizar, porque não receberam nada. O WhatsApp continua normal nos dispositivos delas, então elas estão preocupadas. Elas podem ser atingidas só porque eu sei que vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma proposta aqui, se for aceita no programa. Você está em casa, rapidinho, pega o seu celular. Atenção, vou contar até 10. 1, 2, 3, 10. Pega o seu celular, vai lá e aperta no Play Store, tá? Aí você vai apertar no Play Store, vai abrir a loja de aplicativos. Você vai com o dedinho, pode ser esse, pode ser qualquer outro. Ou na Apple Store também, né? Apple Store. Quem usa Apple. Tem Apple Store também. Quem usa Apple. Se você não achar, né? Eu vou ensinar o do Android, porque o da Apple eu não sei. Aí a Ana ensina. O da Apple, que o da Apple eu não sei. Eu sou pobre, eu não tenho iPhone, iPin, ai meu Deus, essas coisas mas não ele tem um telefone. Então assim, pega dedinho no meio da tela do lado esquerdo e corre. Vai aparecer um íconezinho, uma linha escrito Meus Aplicativos e Jogos. Você aperta ali e espera, porque as atualizações automaticamente serão buscadas nos servidores dos aplicativos. Tem um botãozinho escrito Atualize Todos. Aperta esse botãozinho, serve o café e volta para assistir o resto do programa. E deixa ele trabalhando. Eu só quero dizer que o celular que apitou é o meu, porque eu fiz ao receber. Tutorial. Agora, ainda circundado e ajudado pela dona Ana, que embora a explicação meu eu não consegui fazer. A dona Ana me socorreu aqui. É que o da Magda, o da Magda é o iPhone. Então a Ana vai passar a instrução agora. Porque eu acho que são as mesmas indicações, né? Vai lá nas suas atualizações. É só porque a senhora que perguntou, falou, eu tenho Apple e estou desesperada. Não, vai no Play Store. O seu é Apple Store. E essa Android aqui, ó. No Play Store. É que a senhora que perguntou falou, meu iPhone não atualizou nada, e agora o que eu faço? Então, né, pra você... É que o iPhone nem sempre busca. Aliás, o Android também faz isso, nem sempre busca atualização automática. Por isso que tem que fazer no dedão. Eu recomendo a fazer, porque, olha, gente, não foram poucas as encrencas que nós tivemos por aí. Eu tive um primo meu, o Jefferson. Sim. Você conhece o Jefinho? Ele recebeu um pedido de dinheiro de um amigo. Cara, tô aqui não sei onde, precisando não sei o que. Tinham invadido o celular desse amigo dele, aí pegaram a agenda dele. Ele participava de um grupo via WhatsApp. Porque o que eu disse aqui é que pior do que você clonar um celular é você invadir o celular. Porque clonar você clona e usa as funções de comunicação. Mas o invadir, você pega tudo que está dentro do celular original, como senhas de banco, agenda, os grupos de WhatsApp, tudo isso é perigosíssimo. Deixa eu ler aqui o e-mail do Álvaro Spinelli. Magda, transmita parabéns a todos os componentes da mesa. E lembrar que já somos em Caxias do Sul uma legião que assistimos diariamente vocês e toda a programação da Rede Pampa. Álvaro Spinelli. Favor dedicar um abraço à minha esposa Jaqueline,
Um abraço, Jaqueline, e os filhos Giovanni, Carol e Camila. Um beijo para vocês. Reafirmo novamente, melhor programa da televisão do Rio Grande do Sul. E os pais da Ângela Valéria Alves, aqui de Porto Alegre, o senhor Assis, de 83 anos, e a senhora Elza, de 76 anos, foi a sua filha que mandou a idade. Assistem todos os dias o nosso programa, inclusive nos feriados. A gente trabalha sempre. Manda abraços para eles, por favor. Beijos. Ângela Valéria Alves. E essa briga de Novo Hamburgo, São Leopoldo, a senhora falou imediatamente. Eu A dona Cátia Souza de Novo Hamburgo já entrou gritando aqui comigo. Novo Hamburgo é Novo Hamburgo, São Leopoldo é São Leopoldo. Um abraço, dona Cátia. Desculpa. E até um abraço. Só que Novo Hamburgo pertencia a São Leopoldo. Era um distrito de São Leopoldo. Novo Hamburgo pertencia a São Leopoldo. É por isso essa rivalidade. Eu não tinha entendido. Eu não sabia disso, guri. É briga de alemão, é briga de alemão. Com o Marne... Muito chucrute. Mas é bom, o chucrute é bom. Olha aqui, a Anderson Link. Não vejo problema algum em fazer uma caricatura do presidente. Isso faz parte da liberdade de expressão. Esse culto à personalidade, por alguns da bancada, tinha que sobrar um peteleco para nós. Por alguns da bancada, mostra que pararam no tempo. A arte... para mim. Ótimo. A arte é um dos meios mais inteligentes de se expressar e de se protestar. Tá bem. Seu Sérgio Cunha, boa noite. Me desculpe, senhor Ruschel, mas o atual presidente da República Federativa do Brasil não vem sendo respeitado desde que assumiu o cargo. A imprensa, tão conhecida e famosa por sua tão clara forma de todo dia comentar ou dizer a palavra Bolsonaro sempre, tinha continuação aqui, eu não abri, vamos lá, de acostumados a dizer Bolsonaro sempre, terminou ali, seu Sérgio, o senhor me desculpa. Senhor Ruschel, boa noite, família Atualidades. Gostaria de expor minha opinião aqui sobre a ala esquerda da bancada, são vocês. É impressionante quanto eles insistem em defender uma seita que arrasou o país. Isto foge totalmente de opinião. Creio que a opinião não sobrepõe a razão. Abraços a ti, ao Vitorino e Chicão. Márcio Gonçalves. Não mandou abraço pra vocês porque ele não gosta de vocês. Provocação. Aí que eu achei. Não faça isso com a gente. Não faça isso com a gente. Manuel Azevedo, tô tentando ler. Magda, hoje saiu uma. Ô, seu Manuel. Bom, depois eu queria passar uma informação sobre um dado divulgado pelo IBGE hoje. Pode passar. Sobre salários. O IBGE hoje divulgou um estudo mostrando que os salários da máquina pública avançaram, Marne. Com certeza. Os funcionários públicos, apesar da crise, estão tendo ganhos salariais ano após ano. Na contramão disso, a iniciativa privada está tendo salários cada vez mais achatados. O estudo está na primeira página do site do IBGE e à disposição de todos. E quem sustenta? A gente recebe umas coisas tão bacanas que reportam, né, a outras épocas da nossa vida. A Eliege de Souza, que é de Sapucaia do Sul, diz assim: querida Magda, você comentando que está na TV há mais de 40 anos, me fez lembrar um fato da minha infância. Nos anos 80 eu era uma menina e você trabalhava num programa matinal que não lembro qual era. Era o Guaíba Feminina. Tá? Guaíba Feminina, que foi, assim como este é hoje, um dos grandes programas, um dos programas melhores que foram feitos na televisão do Rio Grande do Sul. Um dia, quando você apareceu na tela, eu comentei o quanto você era bonita. Minha irmã, mais velha que eu, que também se chama Magda, disse toda orgulhosa, o nome dela é Magda. Aí eu respondi toda exibida, mas eu é que vou ser igual a ela quando crescer. Que alegria ver o quanto você continua linda e poderosa, tantos anos, um exemplo para mim desde sempre. Parabéns pela homenagem, Eliege de Souza de Sapucaia. É muito legal a gente ouvir umas coisas assim. Dona Magda, isso é retrato de uma vida, né, Dona Magda? Isso é muito legal. De trabalho. Profico. Eu tenho uma informação aqui para os advogados da mesa que é impressionante. No dia 5 de junho agora, publicada na coluna do Anselmo Góes, do Indiana Jornal do Globo, né? No dia 5 de junho, no Superior Tribunal de Justiça, vai ser julgado um processo envolvendo 500 milhões de dólares. O maior processo em pauta na casa. Envolve uma queixa de investidores contra a Ambev. O caso remete a 1996, numa emissão de bônus da Brahma em associação em 1999 com a Antártica. 500 milhões de dólares, o equivalente
a 2 bilhões de reais. Né? Olha que imagina quem, os advogados devem estar felizes, né? Eu não trabalhava mais. Olha aqui, o Gustavo Vitorino, o Bernardo Frison Almeida diz o seguinte: seria possível alguém hackear um software de uso exclusivo de uma escola, por exemplo, e se beneficiar com as buscas relacionando autores como se fossem as suas palavras nos trabalhos? Lembrando que isso é muito comum desde que a Microsoft lançou o Office pago de uso restrito às instituições de ensino ou repartições públicas. Quer dizer, o mesmo que obrigar um aluno ou servidor público a exclusivamente realizar as tarefas nesses estabelecimentos em horário comercial. É o que diz o Bernardo Santamaria, não sei se eu li certo. O que acontece? Existe hoje os programas que você utiliza online, na nuvem. O programa não fica instalado no computador. Vamos deixar bem claro, eu vou resumir só para pegar a primeira parte da sua pergunta. Sim. Qualquer computador que estiver ligado em rede está sujeito a ser invadido. Ponto. Já invadiram a NASA? Ponto. O Assange, aquele do Wikileaks, invadiu o governo americano. Os arquivos do governo, do setor de segurança, do Ministério da Defesa do governo americano. Então, qualquer computador que estiver conectado em rede está sujeito à invasão, não importa o sistema operacional. Pode ser um software proprietário, pode ser o que for. Você tem uma ideia? Dia desses, eu recebi uma notícia, como eu escrevo sobre instrumentos musicais, equipamentos de tecnologia, dia desses eu recebi a notícia de que um modelo de teclado de uma determinada marca, que eu não vou dizer aqui, coisa e tal, né, que trabalha conectado na rede para baixar os parâmetros do sintetizador, foi invadido. Era um teclado de um conhecido tecladista. Sim. Posso dizer aquele, o John Legend, que nos shows menores ele não usa piano, ele usa um sintetizador que reproduz o timbre do piano dele. Aquilo é um sintetizador que tem parâmetros, os osciladores que geram parâmetros. Como o teclado que ele usa é de uma marca conhecida e ele trabalha online, ele trabalha conectado, invadiram o teclado John Legend para pegar os parâmetros que ele utiliza para ter o timbre dele. Quer dizer, então assim, qualquer coisa que está conectado à rede está sujeito à invasão. E quem disse isso não fui eu. Foi o Bill Gates, quando lançou o Windows 7. Lembra que na festa do Windows 7, o Windows não disparou? Me lembro. Aí perguntava para ele, mas afinal, qual é o computador seguro? Ele disse, o que não tem cabo de rede. Pois é. Então, falar nisso, Gustavo Vitorino, tu sabe que eu tinha o Windows 10 no meu computador. Tinha, mas aí alguém que foi lá na minha casa, um técnico, disse que não era bom, botou o 7. Troca o técnico, não o sistema. Já troquei o técnico, mas agora tem que... Dona Magda, eu vou falar da minha manchete. Pois não. Hoje o Tite, que infelizmente errou de novo na convocação da seleção brasileira, e agora resta a nós torcer para a Argentina, Uruguai, porque daí ele cai do cargo e aí vai ter um novo técnico, porque nos goleiros ele convocou o normal, na zaga foi infeliz total. Daniel Alves com 35 anos, Thiago Silva com 37 anos, Miranda com 35, Felipe Luiz, um ex-jogador, ele convocou uma zaga velha, porque ele tem medo de perder a Copa América, então ele não está pensando no Catar, numa renovação. Ele sabe que se perder, ele está fora. Ele baile, então ele está nesse problema. No meio de campo, convocou um jogador que hoje é considerado o pior brasileiro da Europa, Felipe Coutinho. E no ataque ele se esqueceu do melhor jogador da Europa, brasileiro, que é o Lucas, do Tottenham, que levou o time inglês na final da Champions League. Então, o Tite, para mim, ele convoca sob orientação a nível de outros fatores externos que mexem o futebol, que não seja o melhores do momento. Porque uma seleção brasileira, telespectador, tem que compor com os melhores jogadores do momento, e não o jogador do futuro. E um grande mistério que ronda a torcida internacional, eu descobri, depois de pesquisar, o senhor Tavares, que é o técnico da seleção do Uruguai. Por que o Uruguai é um país tão pequenino, que só tem 2 avantes, que é Luiz Soares e Cavani, tantos os melhores do mundo, não tem um jogador para jogar no banco no lugar deles? No caso, convoca Stuani, um jogador inexpressivo está na Inglaterra, que o melhor seria o atacante internacional, Nico Lopes, porque ele não gosta de Nico Lopes.
Então esse senhor, teve bronca ele tem bronca, ele é muito conservador, então ele não quer ver a seleção naquele momento com o Nico Lopes. Então ele não convoca o Nico Lopes. Então o Nico Lopes ficou fora da seleção brasileira. A Rádio Grenal, o Pedro Espinosa e mais o César já estamos já com as camisas da Argentina pronto para torcer para a Argentina. Por quê? Porque caindo o Tite, pode vir Mano Menezes ou Renato e pode vir uma nova seleção. Com essa aí, não dá. O que tu acha disso, Aninha? Não, acho que o Renato. Eu acho até sobre esse assunto, vale ressaltar aqui o Bruno Fux, que é zagueiro aqui do Internacional, ainda não está no elenco principal, mas já teve algumas atuações. Ele foi convidado também a participar desse treinamento que vai acontecer, né, os amistosos, a preparação, Copa América, para ele entender um pouco mais como funciona a seleção, ser convocado. Lembrando que não é uma coisa diferente para o Tite gosta de levar esses jovens preparando a próxima geração, mas o Chicão está certo em afirmar que o Tite está garantindo um emprego para quem sabe no Mundial e melhor, mas vou ter que estender esse questionamento, se ele fica, se ele não fica, quem assume, quem não assume, porque a preocupação dos gremistas é se o Renato abandonar o Grêmio para ir pela seleção brasileira, vocês deixam ele ir ou ele tem que ficar no Grêmio? Essa questão permeou todas as discussões hoje, evidentemente fazendo uma futurologia, porque o brasileiro tem muito pouca paciência, né? O Tite atravessou uma Copa do Mundo, não logrou êxito, então o trabalho dele já vem sendo contestado. Ele fez uma convocação conservadora. Eu preferia que ele tivesse já projetando um pouco mais, trazendo mais jovens, mas ele exatamente isso, a bancada foi muito feliz nos seus comentários. Ele fez uma convocação preservando muito mais vencer a Copa América, que leva do nada para lugar nenhum. Né? Quando na verdade tu tens que ganhar é a Copa do Mundo, então tu terias que ter uma estrutura do time, tu convocar respeitosamente o Daniel Alves com 36 anos, né? Qual a idade do Mundial, né? Que idade ele vai ter no Mundial? Tu trazeres o Thiago Silva, que fez uma artroscopia há 12 dias, ainda que se possa jogar hoje, dona Ana, com 20, 25 dias tu já está jogando profissionalmente, mas não no nível de seleção brasileira, numa competição de Copa América. Né? Eu acho as principais críticas, perdão só interromper, é que o Tite parece estar usando duas medidas para a mesma situação, quando na realidade ele tem jogadores que já estavam lesionados, que na última convocação para a Copa do Mundo, a justificativa de não levar jogadores mais jovens, inexperientes na questão de seleção brasileira ou até no nível Europa, é porque estariam se recuperando de lesão. O Luan foi um exemplo, porque o departamento médico foi consultado para ver a recuperação do jogador, se ele estava ou não em condições. Ele se entendeu que no período estaria recuperado, mas então foi cortado porque estava se recuperando das lesões. A mesma coisa se associa ao Neymar, porque outros jogadores também tiveram comportamentos não muito adequados. Lembrando que o Neymar, durante uma comemoração, não do título dele, mas o segundo lugar que ele conquistou lá na França, ele acabou agredindo um torcedor. E se questionava se o Douglas Costa, que acabou dando uma gusparada num torcedor, foi rejeitado, foi tirado da escalação justamente por esse ato, será que o Neymar vai ter a mesma medida, a mesma pedida? E o Tite se revoltou demais quando questionado sobre isso, falou que vai conversar com o Neymar depois, que isso é uma conversa que eles terão, se ele continua capitão ou não, mas mais uma vez, duas medidas para a mesma situação. Eu acho que o Tite vai rachar o elenco. Vai. Quando você tem condutas diferentes para pessoas de um mesmo grupo, com as mesmas responsabilidades, tá bom, o Neymar é um bom jogador, é craque e tal, né? Mas acho que quando se trata da área de disciplina, eu acho que tinha que ser... Daria para todo mundo. Ou é para todos ou não é para ninguém. E daí entra o valor financeiro, né? Porque os patrocinadores pedem que o Neymar esteja, porque ele é o garoto propaganda, então perde dinheiro. Mas então não penaliza o outro. Aí entra o que o Chicão falou, né? Tem coisas que a nossa avó filosofia... E o Dr. Russo, e o Renato, Dr. Russo? Não, eu ia dizer que a senhora me interrompeu. É verdade. Não foi. Na verdade, então eu queria dizer, em termos de seleção, Ana, só para concluir, eu acho que a seleção envelheceu e não se renovou quando deveria estar se oportunizando uma preparação para a Copa do Mundo. Em relação ao Renato, o Renato foge dos padrões CBF. Acho que dificilmente, não por mérito, mas pelo padrão Renato, pela irreverência do Renato, pelo tipo de trabalho do Renato centralizador, quando a CBF trabalha com equipes que fazem participação, que tem voz de influência tanto em contratação quanto em montagem de plantel. Acho que dificilmente se chama o Renato por uma reunião, como é os moldes da contratação da CBF, chama o Renato por uma reunião, ele já
sai não treinador da reunião, porque quando ele implementar o sistema de trabalho dele, dificilmente eu acho que a CBF se curvaria. Vejo o ano... é dela. Dona Ana, vejo o Mano Menezes... 50 dinheiros desse negócio aí é meu. Dona Ana, só para concluir, vejo o Mano Menezes, que já teve uma passagem rápida ainda, quando ainda não estava tão maduro. Foi muito mal. O Mano Menezes hoje tem títulos, tem maturidade, tem currículo, tem carreira, tem tempo já em time grande para, quem sabe, seguir uma seleção. Doutor. Eu estou pensando numa coisa aqui em relação a isso. O que nós vamos fazer para tentar imitar o país que vai ganhar a próxima Copa do Mundo? Tem que avisar os russos. Pois é. A Inglaterra é campeã mundial. Tem que avisar os russos que nós vamos ganhar. A Inglaterra é campeã mundial sub-20, campeã mundial sub-23, campeã europeia sub-17. E a Inglaterra, os 4 times que estão decidindo, os 2 maiores, os 2 torneios mais importantes da Europa, são 4 times ingleses. E sabe o que eles fizeram, Chicão? Simples. Decidiram fazer base. A Alemanha fez isso, mas sabe onde que a Alemanha se perdeu? Quando a Alemanha começou a ganhar, os jogadores vencedores não foram substituídos a tempo. Resultado, a Alemanha envelheceu. Tanto que a Alemanha caiu para a 2ª divisão do futebol europeu. E agora mudou tudo. Agora mudou tudo de novo. Então, assim, não adianta, gostem ou não, o futuro do futebol brasileiro é o Everton, é o Arthur, é jogadores jovens, tem 2 meninos de São Paulo lá. Esses caras têm que ser convocados e preparados. Também. Não é o Miranda, não é o Daniel Alves, esses caras passaram já. Barney, falando em passar aniversário. Temos poucos aniversariantes hoje, né? Primeiro, a grande cantora brasileira, que poucos de vocês devem se lembrar, Helena de Lima. Helena de Lima cantava no mesmo estilo da Elisete Cardoso. Eu me lembro dela, que vozeirão. Ela teve uma música que ficou eternizada. Isso, era alta, né? Bonita e tal, né? Qual é a música que ela vai fazer? Foi sem querer que derramei. Essa é a Ellen de Lima. Tu está confundindo com a Ellen de Lima. Helena de Lima. Ele disse Helena de Lima. Desculpa que meus ouvidos não me socorrem mais. Tá bom, é isso. Bom, o senhor tem que usar o aparelhinho, tá bom. Helena de Lima para Ellen de Lima, me derrubaram ao vivo, né? Mas eu também fiz confusão. Ele falou Helena, só que eu não verbalizei. Bom, Dennis Hopper. Dennis Hopper foi um jovem ator. Easy Rider, que faz o grande filme, esse que ele falou, junto com o Peter Fonda, o filho do Henry Fonda. Um filme maravilhoso, aquele final é fantástico do filme, não vou contar, mas fez Juventude Transviada. Final? Foi um rebelde sem causa, né? Que era o nome em inglês do filme. Esse filme mostra o que a juventude americana fazia na década de 50, final da década de 50. Ele é muito jovem, ele nasceu em 1936, ele não tinha 20 anos quando fez esse filme, com James Dean e Natalie Wood, Juventude Transviada. Depois o Easy Rider, que todo mundo conhece, é um clássico do cinema, quando os dois saem a passear de moto pelo país, pelos Estados Unidos, com todas aquelas aventuras passadas. Bill Paxton, ator e diretor norte-americano. Isso o Chicão deve lembrar bem de quem eu vou falar. Sugar Ray Leonard. 2 vezes campeão do mundo de boxe. Era bom boxeiro? Muito. E o Sugar Ray teve uma coisa incrível que só Cassius Clay conseguiu. Ele perdeu o título e depois ganhou o título de novo. Sabe, se tornou um máximo numa categoria que não é tão badalada, que não é o peso pesado. Hoje ele tem 63 anos, não é tão velho assim, né? Quer dizer, suponho. A Nicole Puzzi, atriz brasileira, completando hoje 61 anos, a Nicole. A Mônica Martelli, atriz, jornalista e escritora brasileira, completando hoje 51 anos. Eu acho essa moça uma graça. Ela é uma graça. Quem se chama? A Mônica Martelli. Esses dias eu assisti um filme... É aquela que fala que os homens são de Marte, não sei o que, as mulheres são não sei o que, são de Marte, os homens não sei o que. Sei lá o nome do filme. Só sei dizer que ela é engraçada. E ela fala com rapidez, ela é muito ágil. É tipo assim, a dona Ana, muito ágil, fala com rapidez. E ela é graciosa, uma mulher envolvente. Não conheço pessoalmente, mas
até eu voltaria à atividade. Mas, olha a propaganda enganosa, olha o Conar. Agora, dragão nunca perde o gosto puro. Eu sabia que eu já... O Duda Nagel, ator brasileiro, completando 36 anos, ele é filho da Leda Nagel. Da Leda Nagel, o pai da filha da japonesa, né? Como é que é aquela guria? Da japa, Me deu um branco também. Mana, tu que sabe tudo. A guria maravilhosa que faz programa na TV. Faz programa na TV, que é a madrinha da... Sabrina Sato, mais conhecida que... Sabrina Sato, Sabrina Sato. Que é linda, Nossa retaguarda, como sempre, funciona muito na função. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem um atrás daquela parede ali que diz Sabrina Sato. Todo mundo. Aquela tem uma perebinha aqui, uma perebinha aqui. Olha, aquela perebinha dela, só tu que viu a mulher do corpo mais lindo, mais perfeito. A mulher com 40 dias já estava com o corpo normal depois de que ótimo que eu tenho. Por que não? Porque tem inveja. Mas a perebinha continua. Mas o que seu Mari ficou controlando o corpo da dona Sabrina Sato? Tá, o Mari, tu concluíste? Isso diz respeito ao seu Mari? Então, o Gustavo Vitorino agora acabe com toda a nossa faca e ele vai falar sobre dólar. Você viu? Não. Eu não quis nem ver, eu ouvi. Bom, gente, o dólar tomou um tranco hoje, porque, acreditem, dessa vez não teve nada a ver com o Brasil. Uma bronca lá fora, essa bronca entre China e Estados Unidos apertou mesmo. O Donald Trump disse que não vai recuar da aplicação das tarifas e disse que vai ampliar. Os chineses imediatamente disseram que fica muito difícil estabelecer qualquer tipo de acordo assim, e anunciaram que também vão ampliar na medida em que a coisa está ficando mais complicada. Ou seja, uma declaração de guerra bilateral, guerra comercial, claro, bilateral, que complicou. Resultado, investidores assustados se escondem atrás do dólar, porque continua sendo o ativo mais seguro. O dólar disparou aqui, chegou a ser comercializado a 4,22 nas casas de câmbio, 4,26, 28. Teve gente falando em 4,50, foi chutometria. Eu ouvi. Foi chutometria. Eu achei meio exagero. Não é exagero? Na ponta lá. Eu liguei para 2, 3 casas de câmbio, nunca chegou essa cotação aqui, não tem, isso é conversa para boi dormir. Quiseram bancar um engraçadinho, mas não colou. Bateu 4,28, fechou um pouco mais abaixo, fechou o comercial fechou a 4,11, mas nas casas de câmbio sendo comercializado a 4,22, 4,24 foi o valor. O final de semana vai ser tenso, e o que vai acontecer segunda-feira, não sei. Acho que quem vai definir o que acontece segunda-feira, Chicão, é as manchetes de domingo do New York Times. Dona Magda, Vitorino, amigos, eu queria só mandar um abraço para 2 amigos meus, John Lennon e o Malta. Ele tinha morrido? Não, mas sabia que John Lennon é um dos nomes que mais crianças nascem com esse nome aí? Tem um lateral. Que jogaram no Vasco. Eu acho que ele tá no time gaúcho aqui, Ana. Qual é o time do John Lennon? Tem um lateral aqui que joga num clube gaúcho, que teve envolvido, inclusive, agora nas finais. É o John Lennon. O John Lennon, Mas o John Lennon e o Malta... Pelotas, pode ser? Manda um abraço meu aqui, Dona Magda, e eu vou dar um drops em cima do Vitorino. Essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, quem perde é a China. Por quê? Existiu um estudo, já há muito tempo, que os Estados Unidos, se ele fechasse todas as fronteiras, o próprio mercado interno dele absorveria a produção dele. A Alemanha fez isso. E o Canadá e países muito aliados dele. Os Estados Unidos hoje, o turismo americano, por exemplo, que a gente não badala muito, fala muito em Espanha, é um dos mais fantásticos, talvez entre mais gente como turista nos Estados Unidos que na Europa toda, sabia? Eu sei. É impressionante. E a China não tem mercado interno, porque o PIB chinês é todo convertido... Exterior? Por exterior. Então, a China, o mercado interno chinês, ele é muito concentrado na região costeira do Mar da China, e a China tem um PIB individual muito fraco, não tem um poder aquisitivo grande. Agora, o Trump tem razão nisso aí. Ele tem razão, porque não pode essa balança ser tão desigual para os Estados Unidos. Isso aí, na verdade, ele está alimentando o ele está financiando a China. E outra coisa, os chineses, bom, deixa para lá. Não. Tu não vai dar pano pra manga, tu vai falar o que tu vai falar do chinês? Não, do chinês. Mas não era japonês? O Bolsonaro disse que não é japonês? Não, o japonês é outra coisa. O japonês é um país gostoso.
tudo, né? Bom, eu já contei a história, não vou repetir mais. Isso. Os chineses, os compromissos, os contratos assinados com a China têm que ser muito bem estudados, os advogados, etc. Né? Pelo menos o pessoal comenta muito isso. Agora, indiscutivelmente, o crescimento da China é espantoso. Não há como segurar a China. Daqui a 5, 10 anos, a China vai ser economicamente o país mais importante do mundo. Isso é verdade. Quando deu o grande prêmio na Fórmula 1 em Xangai, fizeram um estudo que Xangai hoje, se fosse uma economia, a cidade de Xangai seria a 20ª economia do planeta. Pois é, uma cidade chinesa. Então não há como segurar os chineses. Eles vão sair dessa aqui porque eles têm produtos bons de qualidade. Mas uma concentração de renda muito grande, difícil. 300 milhões de pessoas na China vivem muito bem. E o resto, bilhão. Tudo na miséria. Morando em containers. O resto. Bilhão e 400 milhões. Tudo come comida chinesa. Dá pra falar sério com o senhor, Vitor? Não dá. Não dá, mas ele é uma pessoa sério, muito porque... mimada. Você sabe comer com os pauzinhos, Márcia? O Gustavo Vitorino, tá certo que é tarde, já é madrugada, mas não precisa Aquele abusar. negocinho, tu não sabe? Eu sei. Sabe como é que Yakisoba. Não, yakisoba é o nome da comida. John Lennon é do Não, Juventude. eu sei. John Lennon é do Juventude. John Lennon do Juventude. Eu adoro yakisoba. Como é bom, né? Eu não Quando gosto. tem camarão e tal. Chegamos ao final deste Atualidades Pampa, desejando a todos um excelente final de semana. Nós voltamos a nos encontrar na segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Obrigado pela sua companhia e até, hein? Voltaremos.